traz esse encontro, aliás, para esse último encontro semanal desse nosso cronograma de 2023. E eu não poderia deixar de fazer diferente, senão encerrarmos, né, os nossos diálogos, que são as conversas de terreiro desse último encontro. E para que a gente consiga assim fazer, eu acho que nada melhor do que fazer um breve remember, né? Nós estamos falando a respeito de uma das obras de nossa casa, Assim Falar os Guias. São mensagens, né, espirituais dadas por todos os mentores em suas variantes que integram o astral de nossa casa. E esse livro ele foi construído com muito carinho, nunca é demais falarmos disso. Foi um livro que, a princípio, são mensagens psicofônicas, então foram mensagens faladas que nós tivemos aí, né? Tivemos aí todo o esmero de poder transcrever dessas mensagens ao longo dos anos. Separamos algumas, nós já temos 2 outros livros no pleno, nós estamos aí preparando melhor, né, para ficar mais bem apresentado a vocês. E tem outro aí também, uma notícia boa, tá aqui a Thaís que não deixa eu mentir sozinho, que são as psicografias que também vêm como mensagem, né? Um outro livro que traz esse peso. Mas eu queria aproveitar no dia de hoje, falar até onde a gente conseguiu comentar. O livro, salvo engano, são 23 lições, a gente conseguiu chegar na 7ª. Estou robusto com o livro, cada frase que você lê, ele tem inúmeras possibilidades de interpretação. E aí não é demais lembrá-los, né, que a nossa linguagem de compreensão ela passa por 3 níveis. Um que é androgônico, é muito mais próximo da nossa linguagem humana. Outra que é cosmogônico, que nos conecta com as leis da natureza. E uma terceira, que é uma mais superlativa, que é aquela que está mais próximo, né, das leis espirituais, as leis divinas, que a gente chama de teogonia. Evidentemente que a gente não vai trazer aqui nos diálogos essa linguagem mais apurada, até porque a nossa intenção é atingir o maior número de pessoas numa conversa simples. Se a gente quiser aprofundar, a gente aprofunda com os iniciados da casa e tem outros mecanismos de trabalhar. Mas esse livro, na sua primeira mensagem, quem tiver curiosidade, eu fiz até uma colinha, porque eu acho que eu não vou lembrar todas de cor. A primeira lição do livro é um trem chamado humano. Nessa lição, ela foi dada por um preto velho. E ele vai nos mostrar, né, os vários caminhos que a gente tem para acessar esse trem, numa linguagem simbólica. E ele vai dizer que nesse percurso, que é a linha do trem de ferro, tem hora que a gente para, desce dele, tem hora que a gente toca subir, tem hora que a gente dorme no trem, ou seja, perde as coisas boas da paisagem que a gente poderia estar observando. Ele trabalha nessa linguagem. E essa mensagem especial, o Pai Bendito vai nos alertar o seguinte: esse trem continua andando, que é o movimento de abarcamento da humana. Por isso que é movimento humano. O movimento não é humano. O movimento busca abarcar e nos conscientizar com relação à protossíntese de energia científica, num grau mais próximo, mas em especial na protossíntese cósmica, que é a grande lei revelada, que é a fusão da sabedoria e o amor, né, que a gente tanto fala aqui no Doutrina do Caminhos. Nós estamos no início, nos primórdios desse movimento. Nós estamos na segunda fase, para ser mais exato. A primeira fase é a fase de Ogum, por isso a gente tem muito cuidado de estar trabalhando essa ritualística na terça. Mas ela já vem mesclada com a segunda fase, que é a catequese de Oxóssi. E ela vai passar por 7 fases. Então, imaginem só vocês, nós estamos na segunda fase de 7 períodos. A Umbanda tem mais de 100 anos. Especificamente a vertente da Umbanda Esotérica começou com o fundador W.W. da Madicina, 1939. Então a gente não completou nem um século. E a gente está aí galgando, entrando por essa segunda fase, que é essa conscientização. E esse trem é justamente esse movimento que está nos chamando a abrir a consciência e percebermos de forma mais ampla as realidades do mundo espiritual. Na segunda lição, uma lição dada no Caboclo, ele vai chamar essa lição de alerta. E o teor dessa lição é justamente os cuidados que nós devemos ter estando-nos aqui na condição humana.
e é tudo aquilo que a gente enfrenta como desafios no processo evolutivo. E ele vai dizer que esse alerta é continuamente nos dado. E a gente precisa prestar atenção nas placas. E o que são essas placas? São as advertências no lado do plano espiritual. E aí, avançando um pouco mais, nós entramos na terceira lição, que é aprendizado de luz. No aprendizado de luz, ele vai trazer a concepção dessa Umbanda encarcerada. Aí o Pai Benedito, com toda a sua sapiência, vai dizer: Umbanda não pode ficar encarcerada em parede. Ela precisa extrapolar, né, os limites do santuário. E aí ele vai enfatizar que o comentor maior dessa casa nos ensina. Isso aqui é uma sala de aula. Tudo que nós aprendemos aqui precisamos executar no grande terreno lá fora, que é chamado sociedade. Então, esse aprendizado de luz, ele vai falar que continua, inclusive, depois que nós desencarnamos. Então, não existe um estanque. Existe uma passagem dimensional, onde nós temos que deixar aqui o corpo material, e nós continuamos nesse processo de aprendizado mesmo depois do desencarne. Essa é a terceira lição. A quarta lição, eles deram o nome, né, de boas trilhas e boas águas. Essa lição é o Pai Benedito junto com o Pai Ambrósio. São dois pretos velhos de nossa casa. Ele vai dizer o seguinte, que na função de caçador, e aí ele vai fazer menção aos caboclos da casa, ele fala, na função de caçadores, os caboclos, quando entram na mata, eles vão para caçar. Só que o sentido é figurado. Ele vai dizer o seguinte: essa caça não é com relação aos nossos irmãos menos evoluídos, ou seja, os animais da natureza. Não. É a nossa própria busca, estando embrenhados desde uma mata com muito cipó. A gente precisa aprender a se desvencilhar deles. Só que às vezes entrar por dentro dessa mata e perder o sentido do sol, que é o brilho da luz, a gente pode ficar confuso. Aí ele vai dizer: nunca perca a referência do sol. E olhe sempre o caminho dos animais na mata. É uma outra metáfora que ele vai usar, dizendo o seguinte: onde tem rastro de animais na mata, leva as boas trilhas e as boas águas. E se você pega essa trilha, com absoluta certeza você vai chegar na água pura. Então essa é a lição desses dois pretos velhos. E depois veio o Pai Serafião, que é um outro preto velho, que misericordiosamente trabalha conosco. E ele vai dizer, vai chamar essa lição de espírito de senzala. E aí vai relembrar o período de cativeiro, a grande diáspora, né, que nós conhecemos. E durante essa lição ele vai dizer, né, ser negro não está na cor da pele. Tem muito branco de alma negra e tem muito negro de alma branca. Ele vai dizer que o processo reencarnatório para nós é só um aprendizado passageiro. Quem foi negro hoje pode voltar como branco também. E ele vai dizer que é isso que nós precisamos aprender. Isso é espírito de senzala. Enquanto a gente não se libertar desse espírito de senzala, dificilmente nós vamos encontrar o nosso processo evolutivo com consciência. E por último, foi a lição que a gente demorou mais, talvez já deve ter uns 3 ou 4 vezes que a gente vem aí dialogando sobre ela: Pássaros de Chuva. Também do Caboclo, obra coral do mestre Adeniamanda. Ele vai nos ensinar que nós somos como pássaros pequenos, né, quando estamos no ninho, que nascemos para voar, mas nós ainda não sabemos voar. E ele vai dizer que às vezes necessitamos de um tempo até que as penas estejam maduras o suficiente para que a gente possa alçar o voo. E ele vai nos chamar a atenção que as asas desse pássaro de chumbo que ele está se referindo são as asas do amor e da sabedoria, e que elas não se emplumam de um dia para o outro. E para a gente encontrar o caminho nessa via evolutiva, a gente precisa desse equilíbrio das duas asas. E ele vai dizer, quando nós estivermos prontos, nós vamos olhar o horizonte, e ele vai dizer que esse horizonte é como um passarinho que está no ninho, já está pronto para voar. Ele olha, dá primeiro as batidinhas de asa para ver se ele está suficientemente preparado para alçar o voo, e aí ele vai descortinar o horizonte. E ele traz essa mensagem para cima de nós, dizendo que nós estamos nesse processo de aprender a valorizarmos as duas asas, que ele está chamando de sabedoria e amor. E vai dizer que todos nós fomos feitos para voar. Voar é romper as dimensões, é cortar, né, aquilo que nos prende nesse processo evolutivo e terreno.
Nenhum de nós viemos para ficar reencarnando continuamente aqui nesse plano. E se nós aprendermos que essas duas ações são suficientes para que a gente possa alçar voo, a gente vai encontrar um horizonte da fé. E baseado nesse horizonte da fé, ele vai chamar, que é a nossa casa de origem. Ele vai nos chamar a atenção. Ele vai dizer, vocês não são apenas seres humanos. Vocês estão passando pela condição dos seres humanos. Mas, acima de tudo, nós temos origem espiritual. E essa cidadania, nós precisamos recuperar o mais rápido. Resumidamente, foi isso. Nas 6 lições que estão contidas no livro, ainda tem lá mais 18, né? A 24 é agradecimento, a 24. Então, eu convido a todos vocês, quem ficou curioso, adquira o livro, leia o livro. E quem sabe no ano que vem a gente volta aqui e discute um pouco mais. Nesse último encontro, eu queria primeiramente agradecê-los, tá, pela presença. Eu sei que muitos de vocês que são assíduos, né, frequentadores do terça, isso muito nos engrandece, o esforço. Sabemos que a gente, ainda que tivesse um apenas de vocês aqui, a gente estaria aqui toda vez. Mas se a gente percebe que aqueles que vêm retornam, é porque estamos, de alguma forma, fazendo bem, né, o nosso trabalho na condição de transmissores, né, da espiritualidade. E aí não poderia deixar de dizer, né, que o ano que vem a gente continua lá. Mas agora, o que é importante nessa mensagem final a todos vocês? Colocar em prática tudo que aprender. Nós vamos ficar aí no stand-by, né, que vai agora do dia 9, né, o último rito é sábado agora. O rito só de Exu, quem gosta de Exu, quer vir ver Exu, é sábado. Então está aí a oportunidade, um convite extensivo a vocês. E encerrando esse rito de sábado, a gente só volta dia 20 de fevereiro. A gente precisa fazer algumas reformas na casa. E aí é um período duro. Quem está acostumado a pegar o seu axézinho aqui toda terça, período duro. E aí o desafio é esse, é colocar em prática o que se aprendeu aqui ao longo desses nossos encontros. E querem saber do novo? Posso falar isso sem medo de errar. São 20 e tantos anos dessa forma aqui, falando como eu estou falando para você. E todo ano eu digo que uma das melhores coisas de valorizar o axé é sentir falta dele. Quando a gente fala desse axé que nos revitaliza e você sente a falta dele, é sinal que a gente está começando a compreender a espiritualidade da forma própria. E isso, para todos nós, é muito satisfatório. Então, eu já disse aqui, não há nada de mais em repetir. Toda vez que nós nos encontramos aqui, a gente troca energia. Quem está melhor, doa para quem está pior. Quem está pior, recebe. É isso que eu encerrei. No mais, axé, Saravá. Converso com você no final, tá? Não esqueci não.